E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui com a permissão de nosso Senhor Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo médium missionário da caridade e da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 22, o bônus hora. E nos dois últimos programas, nós estávamos estudando a conversa da Dona Laura com André Luiz. Ela conversava com ele sobre como na Terra se trabalha e como é diferente e encarado o trabalho no mundo espiritual. Ela vem fazendo uma leve crítica, né, ao nosso comportamento quando encarnamos na Terra, porque quando mandamos não sabemos cumprir os nossos deveres e também quando obedecemos também isso fica difícil para nós. Em Nosso Lar, a gente já estudou, é bem diferente. O que é contado para cada trabalhador é a hora trabalhada, igual para todos, a não ser os trabalhos sacrificiais, que aí a pessoa recebe ou duplicado ou, dependendo do trabalho, triplicado. Mas o resto é igual para todos, né? Nós vamos continuar estudando ainda um pouco mais, porque o capítulo não terminou. Nós vamos estudar um pouco mais sobre essa questão do bônus hora. Nós paramos no 14º parágrafo, mas no finalzinho dele, praticamente no final, não é? E nós vamos começar a ler, então, o final do parágrafo 14º. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Então, ela continua fazendo assim, a leve crítica dela, dizendo que ainda vai levar um tempo para que aqui na Terra comece a se levar em conta a qualidade do serviço prestado, não só a quantidade de horas. Porque o que acontece, por enquanto, não é só realmente levado em conta o tempo de serviço. O que importa é as horas trabalhadas, mas o ideal, como ela coloca, e é o que acontece nas colônias superiores, o que acontece é levado em conta também a qualidade do serviço que é empregado nesse trabalho, não é? Livro... Só um comentário que nós já tínhamos tocado em programas anteriores sobre a questão do trabalho, quando ela diz anteriormente, durante o diálogo, que o trabalho é de sacrifício pessoal. Então ela vem complementando aqui que o trabalho para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, porque o importante é como nós exercemos aquela função. De que jeito que nós trabalhamos? Quando nós desencarnarmos, o que está subentendido aqui? O ensinamento que isso aqui traz, né? Quando nós desencarnarmos, nos vai ser cobrado como nós fomos presidente da República ou como nós fomos gari.
ou como nós fomos enfermeiro, de que jeito nós exercemos não a vale medicina, o cargo, o direito, né? não é a importância do cargo, mas como nós exercemos esse cargo. Não é? Isso. De que jeito? Porque Jesus, o construtor da terra, o único espírito perfeito que veio até nós aqui nos dá exemplo de amor e de trabalho, era carpinteiro. Numa aldeia pobre, numa colônia, vamos dizer assim, romana, na Judéia, chamada Nazaré, que só existia porque tinha um poço de água lá e alguns casebres. Então era uma aldeia. E Jesus era carpinteiro ali. O pai era carpinteiro. E ele é o construtor da terra. Então não é a questão, a importância não é a questão da profissão, a questão do status social, não. É como nós exercemos isso. De que jeito nós fizemos, né? É isso que ela está dizendo. E ela coloca que ainda vai demorar um pouco. Então, talvez, né, quando a Terra ela já estiver realmente na categoria de um planeta regenerado, pode ser que realmente isso funcione. Esse tipo de contagem de trabalho funcione dessa maneira, mas por enquanto não. E eu estava lendo ontem no Livro dos Espíritos, quando Kardec, na Lei de Progresso, né, na quarta parte do livro da Lei de Progresso, ele pergunta aos espíritos, na pergunta de número 793, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Né? Porque às vezes a gente acha que o que a gente faz aqui na Terra já é o top do comportamento social. Já é a civilização terráquea já chegou ao seu ápice. Mas a resposta que os espíritos deram a Kardec, a gente vê que realmente a gente só tem mais conforto material, mas é só isso por enquanto. Os que têm, porque há muitos, eu acho que até a maioria ainda não tem esse conforto material que a civilização moderna está oferecendo. Então, Kardec pergunta, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis o direito de verdadeiramente dizer-vos civilizado, senão quando de vossa sociedade houver banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, a dona Laura está mostrando aqui um dos aspectos do porquê que a nossa civilização ainda não é completa, não é a civilização ideal. Ela está mostrando o aspecto do trabalho, que é muito, no caso aqui na Terra, ele é considerado de maneira muito desequilibrada, tanto por quem manda, tanto por quem obedece, como ela colocou. Uns fingem que pagam e outros fingem que trabalham. Normalmente, né? A gente fala isso e no fundo nós estamos falando certo, mas isso não é o certo, não é o futuro da nossa sociedade como planeta, como residência temporária na nossa Terra, né? Assim como todos os mundos, todos os lugares, a evolução. Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, o nosso lar é uma morada da casa do Pai. O Vale dos Suicidas é uma morada da casa do Pai. Tudo é morada da casa do Pai. O universo pertence a Deus. Então, a morada da casa do Pai, ela tem que evoluir. Mas não é Deus que vai fazer ela evoluir. Quem vai evoluir somos nós, pela nossa boa vontade. Quando a Teresa leu essa pergunta, no capítulo, na pergunta 793, né? Do capítulo da Lei de Progresso, no mesmo capítulo, na pergunta 785, Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso?
Eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro meu progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o progresso intelectual está sempre se efetuando. As guerras, as que acontecem periodicamente no planeta, nunca tivemos, na época da história da humanidade, uma época, um tempo assim mínimo sem guerra. O Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz que quando Jesus veio à Terra, quando ele encarnou, quando ele nasceu em Belém, houve ali um estacionamento, vamos dizer assim, das tropas romanas que dominavam o mundo na época. Então, o imperador era Otávio, e dentro do palácio ele dava exemplos de moralidade e houve um estacionamento. As artes se embelezavam a sociedade, mas então se estacionou a guerra temporariamente. Mas quando, logo depois, veio Tibério, Jesus já era adulto, porque faz parte da nossa evolução, do nosso aprendizado, o nosso orgulho e egoísmo. Então, se efetua sempre progresso material, mas a finalidade do trabalho, quando a dona Laura fala aqui, é o nosso progresso moral. No fundo é isso. Porque o progresso real é o moral. E o moralmente evoluído, ele já foi intelectualmente evoluído também. Porque o progresso intelectual, ele impulsiona o moral. Então, ele vem antes, né, derrubando, quebrando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Isso. E aí vamos para o parágrafo 15º. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. Então, no caso, o André Luiz está muito interessado em conhecer mais sobre a questão do trabalho em nosso lar. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. Então, ela está dizendo para o André Luiz que, na realidade, o mais importante para o trabalhador é que ele, com o trabalho, ele evolui, ele melhora a condição dele moral. E isso vale também aqui para nós, deveria valer, né? E vale para nós enquanto encarnados, porque é através do trabalho que a gente vai, a gente vai conseguindo melhorar o próprio comportamento quando a gente se dedica a isso. Então, o mais importante no trabalho é o ganho que a criatura tem de natureza moral e espiritual. Mais na frente, nós vamos ver um capítulo em que o André Luiz encontra a enfermeira Narcisa. E ela diz para ele que logo que ela desencarnou, ela queria vir ver a família, ajudar a família. E aí ela foi conversar com a ministra veneranda, e a ministra veneranda falou para ela que se ela trabalhasse 10 anos nas câmeras de retificação, que é um lugar que nós vamos ver aqui no livro, onde se albergam os doentes que chegam do umbral, muito desequilibrados, né? Que se ela trabalhasse 10 anos, ela endossaria qualquer pedido que a enfermeira Narcisa fizesse. Por quê? Porque o trabalho, você trabalhando realmente, você dando o seu melhor na tarefa, né? Se dedicando na tarefa, você vai burilando alguns dos seus defeitos. Porque, imagina, você vai ter que treinar paciência, renúncia, fraternidade. Você vai ter que exercer isso no trabalho se você quiser dar aquele algo mais. Então, lógico, depois de 10 anos lidando com doentes de tudo que é tipo, e principalmente os mais desequilibrados, com certeza ela já estaria muito mais evoluída do que quando ela chegou no primeiro dia de trabalho. E ela já teria experimentado tantos obstáculos, tantas situações difíceis, que ela estaria mais abalizada para quando viesse à Terra tomar alguma decisão, porque
muitas das vezes, nós vamos ver isso num outro livro do André Luiz, no livro Sexo e Destino, que um senhor que trabalhava já há 40 anos no mundo espiritual, ele vem na Terra e ele não consegue, como se diz assim, exercer realmente tudo que ele aprendeu. Se desequilibra. Ele se desequilibra. É o Pedro Neves, o nome dele. É aquela situação que nós, às vezes, repetimos, né, Tereza, aqui nos programas, de que nós realmente somos aquilo que nós sentimos, nós não somos o que nós pensamos. Erroneamente, às vezes a gente fala assim, nós somos o que pensamos. Não, nós pensamos que somos uma coisa, mas na hora que a situação se apresenta, nós somos outra, aquilo que realmente nós pensamos. Então, esse personagem que a Tereza está falando, que é o Pedro Neves, ele há 40 anos trabalhando e com louvor, né, elogiado, né? Então, André Luiz fala isso, livro Sexo e Destino, um dos últimos da obra da série André Luiz. E ele ele vê a filha já é uma senhora idosa, filha dele, ela está desencarnando com câncer, parece. Câncer. E o André Luiz fala, mas você não está contente que ela está vindo para cá? Porque, né? Mas o esposo dela a está traindo com outra pessoa. Então isso revolta ele, a ponto dele desferir um soco, porque o espírito pode fazer isso. O livro dos médios explica muito bem isso. Eu desferi um soco, não há o contato físico, como a gente entende, mas o genro sentiu. O genro sente a vibração e dá uma tonteira, dor de cabeça, náusea, alguma coisa. E aí o André Luiz fica assustado, mas é aquilo que nós somos. É Pedro com Jesus. Senhor, eu vou morrer por ti, Senhor. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E 3 vezes ele negou. Mas Pedro não se conhecia, como nós. Então, o autoconhecimento é que é o importante. O que tira daí? Então, a questão do trabalho, do trabalho feito com dedicação. Aí é que está a questão, né? Às vezes eu estou numa situação em que eu não estou trabalhando naquilo que eu gostaria. Isso acontece muito conosco, né? Nós somos uma casa, espíritos em expiações e provas, né? É a categoria da nossa residência. Expiações e provas, muito mais expiações do que provas. Então somos espíritos endividados. Então às vezes muitas vezes, a grande maioria das vezes, estamos inseridos em situações que não gostaríamos de estar, mas é o nosso aprendizado. É aquele aluno, aquela criança preguiçosa que não quer ir para a escola, mas a mãe fala, levanta e vai, né? E vamos para a escola, porque se depender da vontade da maioria, não vai. Então, somos nós. Então, as situações criadas por nós mesmos. Então, o trabalho, muitas vezes, está nessa situação de insatisfação, mas é o nosso aprendizado que nós temos que realizar. Então, é aquilo que eu acho que é o Jesus Gonçalves que fala, né? Floresça onde Deus lhe plantou. Né? Isso é um ensinamento muito grande para todos nós, né? Muito difícil ainda, porque aonde nós estivermos, temos que florescer, porque ninguém está no lugar errado, na cidade errada, com a família errada e no trabalho errado. Né? Então, a dona Laura, né, resumindo, ela está dizendo para ele, né, que o verdadeiro ganho da criatura que trabalha é o autoconhecimento que ela deveria adquirir, é as habilidades que ela desenvolve, não é? E é também a sabedoria que ela vai tirar daquele tempo trabalhado. Isso é o que é importante no trabalho, na visão dos espíritos superiores. E que um dia nós também, enquanto encarnados, vamos introduzir na nossa sociedade, com certeza. Aqui, quando a gente reencarnar um pouquinho mais evoluído, a gente não vai procurar trabalho só pela remuneração, porque é o que ela está dizendo entre linhas aqui, que a maioria das pessoas, elas procuram, infelizmente, um trabalho visando o ganho material, enquanto que o que importa verdadeiramente, somente o que importa verdadeiramente, lógico, a gente precisa, vive, né? Não é?
Mas e o que importaria verdadeiramente é o ganho de sabedoria, de desenvolver habilidades, de você se autoconhecer, né, no teu trabalho. Então isso é o que importa muito, mas para nós ainda enquanto encarnados nós não estamos levando isso em conta. E por isso nós conseguimos já observar aquele que trabalha no que gosta realmente, daquele que não trabalha, que trabalha obrigado, vamos dizer assim, só porque quer o dinheiro. Eu estava vendo uma reportagem ontem também de 2 médicas no Amazonas, que duas crianças se machucaram e elas começaram a debochar e gravar o deboche, né, perante o choro da criança, e colocaram isso na internet, dizendo que eram 2 crianças, eu acho, elas não precisavam de tratamento, elas precisavam de exorcismo, né, porque estavam chorando, estavam machucadas, né? E aí a gente vê, né, qual terá sido o móvel da escolha dessa profissão de médica para essas 2 criaturas, né? Será que foi realmente o sacerdócio de ajudar o próximo, de defender a vida da criatura humana? Por esse comportamento a gente já vai analisando e vendo que não é bem assim, não é? Que talvez a escolha não tenha passado pelo critério da vocação, do ideal, da fraternidade, porque esse comportamento não condiz o progresso, uma pessoa que esteja trabalhando com o coração. O progresso, o amar, como Jesus nos ensina, amar o próximo como a ti mesmo, a nos amarmos, né? Quer dizer, nos amarmos, amar o próximo, amar a Deus. É uma escala é uma sequência, né? Uma escala de evolução. Então, no amor a nós mesmos, está incluído também o desenvolvimento profissional nosso, naquilo que nós estamos exercendo. Só que o que realmente nos vai dar proveito desse desenvolvimento profissional é como nós empregamos ele, de que jeito? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Emprego da riqueza. Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Então, o meu desenvolvimento pessoal, o fruto dele, real, vai ser na medida que eu possa repartir com o próximo isso. É claro que eu tenho que ter o lucro, o dinheiro. Ninguém está condenando. No Evangelho aqui, no capítulo 16, não se condena a riqueza. É como você vai usá-la. Então, o emprego para o próximo. Que a Tereza falou o exemplo do oposto que aconteceu. Então, e que acontece corriqueiramente no dia a dia, nos nossos atendimentos, aí, né, principalmente atendimentos públicos. Mas é o que acontece. É esse aprendizado real do trabalho que a dona Laura está falando para o André Luiz, que o verdadeiro ganho da criatura, nossa, é de natureza espiritual. E esse ganho real vai ser na medida que eu repartir isso com o próximo, porque foi isso que Jesus fez aqui na Terra. Foi esse exemplo que ele deu. Ele foi médico também. Quantas vezes ele curou, né? N vezes. E ele repartiu esse poder que ele adquiriu, o progresso dele pessoal, com todos nós. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiser. Ele disse. Né? Isso. Mas nós estamos terminando o programa de hoje. E esse assunto, né, é um assunto vasto. Para nós, então, é muita novidade, porque... Como dizia minha filha pequenininha, que eu perguntava, o que você quer trabalhar quando crescer? Eu quero ser aposentada. Ela não queria nem passar pela experiência do trabalho, ela não quer fazer nada. Então, muitos de nós ainda estamos nessa fase, que o que interessa é só o ganho material do trabalho. Então, é um assunto vasto. No próximo programa, vamos continuar a falar sobre isso. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares. Fiquem com Deus e Jesus continue nos amparando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.